Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11, e nós vamos continuar nossa série de mensagens no verdadeiro Evangelho, de Deus. Então, por favor, se acomode no seu lugar. Quem é de casa, senta no chão. Os convidados, senta no sofá. Se acomode para ouvir a palavra do Senhor e abra sua Bíblia em Gênesis 11, capítulo 11. Você pode fazer suas contribuições financeiras no Pix. Você pode fazer sua contribuição mensal, sua oferta generosa, seu compromisso com essa casa, com as responsabilidades que ela tem em sustentar missionários, em avançar com plantação de igreja no Oriente Médio. Você pode fazer sua contribuição financeira a qualquer momento do culto, em qualquer dia da semana que o Espírito te trazer um desejo voluntário de ofertar. No meio da semana você pode realizar sua oferta. Mas não deixe de fazer sua contribuição mensal, seu compromisso. Se você acredita no que essa casa tem pregado e no que ela tem feito, entregue ao Senhor também suas finanças. Gênesis 11, nós vamos continuar essa série de mensagens intitulada O Verdadeiro Evangelho. Só lembrando, tá? Antes de começar, as crianças nunca atrapalham. A gravação, ela não pega as crianças. Se você focar no que eu tô falando, as crianças, elas vão crescer nesse ambiente de igreja cada vez mais felizes, aprendendo a adorar Jesus com vocês, comigo. Então, elas não atrapalham a gente, tá? Gênesis 11. Cara, eu compartilho com vocês que tem sido um desafio pregar o Evangelho de Deus mais de 2 vezes num domingo à noite. Porque mesmo sendo evangélicos, a gente conhece pouco do Evangelho de Deus. Mesmo sendo cristãos evangélicos, pouco nos aprofundamos de verdade no Evangelho de Deus. A verdade é que a gente gosta de teologia sistemática, e não tem nada de errado se teologia sistemática é de Deus, entenda o que eu estou dizendo. A gente gosta muito de teologia sistemática. Teologia sistemática divide a Bíblia em temas para serem estudados. Só que o que a gente faz? A gente, às vezes, pega temas isolados, fala deles e esquece que eles compõem um plano completo, eles compõem um livro completo. Então, assim, teologia sistemática é de Deus, eu não estou falando nada contra ela. Mas na nossa vida diária, como cristãos evangélicos, às vezes a gente enfatiza um tema a mais na nossa vida e esquece de linkar esse tema com da onde ele vem, do plano que ele vem, do contexto que ele vem. Tudo que está na Bíblia não pode ser levado à parte do plano que isso faz parte num todo. Eu não posso falar de avivamento sem falar de arrependimento, que precede o avivamento. Sem falar que o arrependimento vem do Espírito. Sem falar que isso é a salvação pela graça. O Espírito nos convence, a gente vai orar, rasgar nossas vestes e o Espírito vem. Mas por que ele vem? Ele vem porque precisamos ser capacitados para a grande tribulação, para viver Atos de novo, Êxodo de novo, esperar a volta do Messias. O Messias que morreu na cruz, que ressuscitou. O Evangelho não acaba aí. O Evangelho tem a esperança da segunda vinda. Então não podemos viver temas separados do Evangelho de Deus. Mas às vezes a gente faz isso sem perceber. E quando o Espírito de Deus nos influenciou nessa série de mensagens sobre o verdadeiro Evangelho de Deus, depois da segunda mensagem eu comecei a orar, falar, e agora? O que eu prego? O que eu vou falar agora? E quanto mais eu orava, quanto mais eu meditava, quanto mais eu me aprofundava, Deus ele foi me levando para um lugar onde a gente passa daquele espírito de engano, que a gente já sabe tudo, que aquilo já é básico, e começa a viver a verdade de que o Evangelho ele é para a vida diária do cristão evangélico. O Evangelho é a mensagem que o cristão evangélico tem que colocar no podcast pela manhã indo trabalhar. É a mensagem que ele tem que esperar do GC na semana.
é a mensagem que ele tem que esperar no domingo à noite. É a mensagem que ele tem que ter na ponta da língua, no coração dele, quando for discipular alguém. É a mensagem que ele tem que ter no coração dele quando vai compartilhar a esperança que ele tem com o ímpio, que ainda não crê. A palavra de Deus, o evangelho de Deus, ele tem que superabundar o nosso coração e o nosso entendimento. Temos que ir mais fundo no evangelho de Deus até que nós, de verdade, creiamos nele, vivamos ele e preguemos ele como Jesus disse. Porque você já percebeu que Jesus falou, vão, preguem e façam discípulos? Só que a gente achou que o evangelho é para um dia marcado, que a gente vai na praça e fala, Jesus te ama, e volta para casa achando que ganhou 1000 almas para Cristo. Quando, na verdade, o evangelho é a pregação de Gênesis ao Apocalipse, que, claro, você faz de forma sintetizada ali para uma pessoa que nunca ouviu, você prega para ela o evangelho da graça, a esperança do evangelho, fala de Cristo, só que a expectativa de Deus, quando ele nos comissionou, é não falar e ir embora, mas é falar e, se tiver oportunidade, discipular essa pessoa que creu. Porque o evangelho é a mensagem que vai alimentar a vida daquele que crê e dá o passo para dentro da família de Deus. O evangelho, ele não está presente apenas no dia que a gente sai para ganhar vidas e o mundo para Jesus. O evangelho está na vida daquela pessoa que acabou de crer. O que ela vai ouvir depois, o evangelho? O que a pessoa ouve quando está indo trabalhar e encontra com a gente? O evangelho. Quando ela crê, ela vai para a igreja, o que ela ouve? O evangelho. Mas aí ela amadurece, o que ela ouve? O evangelho. Mas aí ela quer fazer... Estava falando com meu amigo ali sobre teologia. Vai fazer teologia 1, é o evangelho. Teologia 2, é o evangelho. Teologia 3, é o evangelho. Teologia 4, é o evangelho. Nós precisamos do evangelho no nosso dia a dia. Precisamos saber falar e ouvir o evangelho. Quando você aprende uma língua nova, às vezes você é meio manco, né, naquela língua. Ah, aprendi a falar inglês. Aí você fala, é mesmo? É, mas eu só sei ouvir. Falar inglês? É, mas eu só sei ler. Ah, você aprendeu a falar inglês? É, mas eu só... Não precisa. Obrigado, não precisa. É, mas eu só sei falar. A gente fica meio manco quando começa a aprender uma língua, né? Você já parou para pensar que a gente é manco no evangelho? Mas tudo bem, né? A gente é salvo. Se a gente fosse salvo e a partir que nos tornamos uma nova criatura, nós já estivéssemos no nível de Paulo, seria maravilhoso. Mas não é assim. A gente é salvo e entra no processo de santificação, e a caminhada cristã, ela é uma maravilhosa jornada até a volta de Jesus, onde você não ganha o diploma da sua igreja quando Jesus volta, mas você ganha Cristo e uma vida com Ele para sempre. Então vamos lá. Gênesis 11. Eu estava me preparando para a mensagem de hoje, eu estava preparado para pregar 1 Coríntios 15 de novo. Estava muito preparado, estava, meditando nesse texto, estava pronto para pregar e ser abençoado de novo por 1 Coríntios 15. Vai acontecer. Mas eu estava dormindo, e aí o Espírito Santo, ele falou assim, Babel é a tentativa do homem de fazer o que só eu posso fazer. Aí eu acordei e falei, será? Aí eu fui na Bíblia, comecei a ler o texto, e Deus começou a falar comigo, e eu entendi que Deus, ele quer hoje que nós olhemos para o Evangelho a partir da história dessa construção famosa mesopotâmica aqui. Gênesis 11 vai falar assim, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Eles usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade
e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo, e falam uma só língua, e começam a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Senhor, nós te pedimos, revela seu Filho, revela, Pai, o seu plano, o seu evangelho. Nos ensina, Pai, mais sobre o Senhor, é o que te pedimos, Espírito Santo de Deus. Torna essa noite uma noite gloriosa, onde o seu evangelho, a sua palavra é pregada, entendida, praticada, no nome de Jesus. Amém. Amigos, o texto que a gente acabou de ler, ele é um evento que acontece após o evento do dilúvio. O que Deus faz, cara? Deus olha para a terra e não vê um homem justo sequer. Deus olha para a perversidade humana e a única expressão no português para expressar o que Deus sentiu é que Deus, ao olhar a perversidade do homem, ele se arrependeu de tê-lo feito. Mas Mateus, Deus se arrepende? Não, Deus não é homem nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Mas por que está escrito que ele se arrependeu? Porque se você for pegar a única palavra na literatura portuguesa para expressar, para conseguir trazer a compreensão do que Deus sentiu ao ver aquilo é a palavra arrependimento. Deus é impossível de se arrepender. Mas quando ele vê aquilo toca o seu coração. Quando ele vê que ninguém busca Deus, que todo mundo pratica o mal e que não há um justo sequer. Quando o escritor vai relatar isso, ele diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas a gente sabe que Deus ele escolhe Noé, um homem que Deus diz que entre aqueles pecadores era um homem que ainda praticava o bem, era um homem justo. Deus pega Noé, sua família, coloca na arca, manda o dilúvio. Naquela época ainda não chovia, a terra era regada pelo orvalho, e aí começa a chover. Eu não vou me apegar em todas as verdades proféticas de que Noé era um mensageiro, de que ele anunciou um juízo, de que não creram nesse juízo. E eu não vou me apegar agora nas relações do dilúvio com a volta de Jesus, que são inúmeras. Mas eu quero trazer o contexto para você de que o dilúvio acontece, Noé e sua família descem da arca, a Bíblia vai contar aí um pouco sobre Sem, Cã e Jafé. Parando para pensar, cara, Deus ele não queria tirar o pecado da terra. Na sua soberana ciência, na sua onisciência, em todo o seu conhecimento, ele sempre teve no seu plano enviar seu filho para redimir o seu povo. Deus ele sempre teve, desde sempre, desde antes da fundação do mundo, que o seu filho é o único capaz de perdoar os pecados do homem e salvá-lo. Deus não entrou numa tentativa falha de tirar o pecado da humanidade. Deus, na verdade, estava expressando a sua ira e o seu juízo. Deus, ele fala, nunca mais destruirei a terra por dilúvio, e eu trarei um sinal no céu, para que eu lembre disso. Cara, na verdade, não é só Deus que olha para o arco no céu após a chuva que a gente vê e se lembra daquilo. O ser humano deveria olhar para o arco que a gente vê no céu e lembrar de que a qualquer momento, se não fosse pela promessa de Deus e não destruir o homem de novo, a qualquer momento ele poderia destruir-nos de novo, porque somos pecadores, merecedores da ira sem Jesus. Sabe, eu gosto de pensar que não só serve para Deus como um sinal, mas serve para o homem olhar para essa aliança e lembrar, ele poderia ter feito de novo.
Ele poderia ter inundado a terra de novo. Ele poderia ter nos destruído milhões e milhões de vezes se ele quisesse, porque somos caídos, pecadores, destituídos da glória de Deus sem Jesus. Próxima vez que você achar um arco-íris e tirar foto e postar no Instagram, lembra, coloca lá de legenda. Ele poderia nos destruir se quisesse. Mas fez uma aliança com o homem, que nunca mais destruiria o homem pelo dilúvio. Cara, se a tentativa fosse tirar o pecado do mundo, olha só que triste. Você já viu uma praga? Cara, a gente acabou de passar por um vírus, né? Que ainda tá por aí, mas que já parou de ser notícia. Então, assim, a gente acabou de passar por um vírus e... Cara, deu pra controlar? Não deu. Tipo assim, tá no país tal, vamos fechar a fronteira. E é um fulaninho de tal lá, sem sintomas, pegava o avião, aí espirrava. Aí o ar-condicionado pegava e... Chegava no país, coronavírus. Agora tá lá, vamos todo mundo... Chegou em todos os lugares, cara. E por que eu tô falando isso? Porque se a tentativa de Deus fosse destruir o pecado, sabe o que aconteceu? A praga do pecado entrou na arca. Porque quando Deus fala que Noé é um homem justo e um homem que faz o bem, é porque Noé, ainda naquela geração perversa, procurava Deus. Mas todos, igual a gente viu na pregação passada, todos são indesculpáveis. E todos são pecadores. Cara, se Deus tentou, não foi o que ele fez, mas se Deus tentou acabar com o pecado, foi uma tentativa didática. Para nos ensinar que é impossível acabar com o pecado matando uma geração. Porque se Deus deu continuidade na humanidade por Noé e a família dele, o pecado entrou na arca. E quando eles colocaram o pé depois do dilúvio, o pecado continuou neles. E quando a gente vai ler a Bíblia, cara, o pecado ainda está presente na humanidade. Cara, eu vejo Deus, tudo que Deus faz como uma forma didática, né? Uma pergunta que, graças a Deus, eu achei a resposta por instrutores e mentores acima de mim, muito mais capacitados que eu, por que Deus vai fazer 1000 anos de governo? Por que ele já não estabelece o governo dele eternamente, cara? A única resposta que satisfaz o nosso coração é: Deus ele vai reinar 1000 anos, ainda vai ter pecadores ali se multiplicando junto com as pessoas de corpo glorificado, e no fim dos 1000 anos Satanás será solto, e essas pessoas que provaram o governo de Jesus físico sentado em Jerusalém ainda vão se revoltar contra ele. É o último ato de Deus mostrando que o homem sem Cristo, sem arrependimento e sem salvação não tem solução. Amém? Você não tem solução, não tem terapia para você ser salvo, não tem medicamento para você ser salvo. Deus pode matar uma geração toda, pegar o mais bonzinho aqui, o pecado vai ser carregado por esse bonzinho e vai dizimar na próxima geração. Porque a única solução para o pecado é o Filho de Deus na cruz, sendo moído por Deus tendo prazer em moê-lo, porque ele carrega o pecado da humanidade sendo um homem perfeito. O Evangelho vai nos ensinar que não há solução para o homem a não ser Jesus. E se eu fizer obra social? Não tem solução, é Cristo. E cara, desce Noé e a família com o vírus do pecado, pronto para contaminar a próxima geração. E a gente sabe, né? Aí Noé vai lá, se embriaga, o filho dele vai lá, pá. E o que acontece no texto que a gente leu? O povo falava uma só língua. Se uniu, encontrou uma planície. E o que eles fizeram? Vamos construir uma torre. Aí a gente, né? Que torre era essa? Cara, se a gente for ver historicamente, geograficamente, essa torre, essas construções na Mesopotâmia, não era uma torre tipo lá que a gente conhece que é meio tortinha, né? Não é tipo um prédio enorme que realmente queria subir as nuvens. Não era tipo um arranha-céu. Não era as torres gêmeas. Não era o maior edifício do mundo. Não é isso que o texto fala. Não era essa a construção da época. Essa torre, se você pesquisar lá no Google, uma construção mesopotâmica era uma construção meio que tipo uma pirâmide sem ponta,
com uma escada enorme até o topo, e nesse topo de um jardim. Essa construção não era... Aqui fala que é uma cidade. Essa construção não tinha como objetivo moradia. Não era uma cidade para a galera morar. Não era uma torre enorme que ia passar as nuvens. Era uma construção religiosa. O topo era um jardim. E sabe o que ela significava para aquela região, para aqueles costumes? Que os deuses habitavam no topo de montanhas. Os deuses habitavam em lugares altos. Deus não se importa em se revelar no monte, chamar Moisés para subir o monte. Deus não tem problema em se revelar como eles acreditavam que os deuses se revelavam. Mas essa construção em específico tinha a crença de que, construindo um jardim no alto, eles domesticavam Deus. Tipo assim, Deus habita no alto, Deus habita em jardins, então vamos construir algo que a gente consiga ter acesso a Deus. E eles, através dessa construção, queriam se tornar famosos, ter a glória para si mesmos. Eles queriam literalmente domesticar a presença de Deus. Eu não tinha entendido quando Deus me mostrou a torre e tal, mas aí quando eu comecei a ler o texto, eu entendi o que isso tem a ver com o evangelho. Primeiro, em Babel, eles queriam um nome pela glória das suas próprias obras. Eles queriam que o seu nome fosse famoso. Eles queriam que os deuses, o Deus Criador, habitasse ali, eles tivessem domínio e controle sobre a presença de Deus. Eles queriam ser homens cheios de glória, honra, prestígio, conhecimento. Eles queriam tudo isso pela obra de suas mãos. E nessas mensagens do evangelho a gente tem combatido a fé que ainda permeia a igreja de que a salvação ela tem uma parcela das nossas obras. A salvação ela não tem nenhuma ajuda sua. Você não precisa ajudar Deus para Ele te salvar. Você não precisa orar mais para Deus te salvar. Você não precisa jejuar mais para Deus te salvar. Você não precisa vir mais cedo, meia hora, para Deus te salvar. Você não precisa ajudar Deus na salvação. Deus ele é suficiente para te salvar. Se arrependa se você ainda acha que o que você faz, se você faz suas disciplinas direitinho, você está ajudando Deus na sua salvação. Não. Você faz essas coisas porque você é salvo, você faz essas coisas porque Ele te deu um livre acesso à presença de Deus, você faz isso porque Ele se revelou a você faz isso porque você agora é livre. Não é mais a lei da carne e do pecado que te influencia, mas é a lei do Espírito. Então, a gente no Evangelho condena as obras da carne como se elas fossem mérito de salvação. Aqui o homem buscava a glória, buscava a presença, buscava o prestígio pela obra das mãos. Mas Deus, o que ele faz? Deus, ele não vai permitir, né? A gente sabe que ele vai lá, confunde. Ele, na verdade, vai dar um nome famoso para quem? Para Abraão. Você está comigo? Um povo inteiro falou, vamos, Tiago, fazer um nome famoso, vamos construir, cara, Deus vai habitar lá, a gente vai ser dono de Deus. Nosso nome, ó. Deus vai lá, frustra os planos pecaminosos, escolhe Abraão, filho de Terá, e diz, farei de você um grande povo, e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Enquanto um povo tentava isso pela obra das mãos, Deus escolhe graciosamente Abraão para criar uma nação. E a gente esquece na pregação do evangelho de uma grande parte importante do texto bíblico que é Israel. Se você não vê Israel no plano de Deus e no evangelho, rasga a sua Bíblia. Deixa só a criação de Gênesis e vai lá para os evangelhos. Mas a gente nega o fato de que Deus criou uma nação. Sabe qual é a grande questão de Israel? O que ninguém entende?
por que eles têm direito a uma terra? Por que eles são o povo de Deus? Por que eles têm tanta promessa? Por que eles são a menina dos olhos de Deus? Por que as nações atacam Israel e Israel se ergue? Por que Nabucodonosor foi lá e Israel não foi dizimado? Por que Roma foi lá e Israel não foi dizimado? Por que a Síria foi lá e Israel não foi dizimado? Por que Hitler foi lá e o povo judeu não foi dizimado? Por que o Hamas ataca e ele não foi dizimado? Qual que é a controvérsia de Israel? Porque Deus quis. Deus quis. Deus quis. Deus quis. Deus, pela sua graça e onipotência e soberania, escolheu criar uma nação. Deus não escolhe entre nações uma nação. Deus, ele cria. Deus, ele chama Abraão e fala, da sua descendência eu vou criar uma nação. Eu vou dar uma terra, eu vou dar costumes, eu vou dar leis, e eu serei o Deus de vocês. No meio de uma geração perversa que criava deuses para si mesmo, Deus, ele fala, eu vou criar uma nação. Você está comigo? Eu vou criar uma nação, e eu serei o Deus dessa nação. Deus vai falar para Israel, olha, existem muitos deuses por aí, mas eu sou o único Deus que você deve adorar. Deus cria uma nação. E é impossível pregar o evangelho sem falar de Israel, porque graciosamente Deus escolheu que dessa nação viria o Messias. Da descendência desse povo, o Salvador viria. Quando Deus fala para Abraão, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, Abraão ainda não sabia que dessa descendência, um filho da velhice de Sara daria início a uma grande descendência de um povo, e desse povo viria Jesus, o Filho de Deus, aquele que a palavra revela desde Gênesis a Apocalipse como o glorioso, o único digno, o único capaz de fazer o que Deus quer fazer e o que o homem não pode fazer. Qual é outro nome superior que nós conhecemos? Acabei de falar, Abraão foi um que Deus olhou e falou, você terá um nome famoso, mas tem um superior a Abraão. Tem um superior a Abraão. Filipenses 2:9. Em Babel, o homem queria um nome famoso. Em Babel, o homem queria ser conhecido. Em Babel, o homem queria que o seu nome fosse maior do que os outros, mas Deus reservou para aquele que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo o joelho se dobre diante do nome de Jesus nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Abraão foi escolhido por Deus para ter um nome famoso, mas de Abraão, da descendência de Abraão, viria um homem que teria um nome sobre todos os outros nomes. Cara, você pode entrar em qualquer lugar e falar assim, eu vim no nome do presidente X. Legal, cara, você vai ser bem recebido. Vão abrir as portas para você. Vão estender um tapete para você, porque você é um representante do presidente Y. Eu vim no nome do governante, do rei. Eu vim no nome do empresário X que tá mudando o mundo com a tecnologia dele. Eu sou funcionário, eu sou assistente, eu sou o braço direito desse cara. Um nome abre portas. Um nome traz prestígio.
Dependendo de quem você é amigo, cara, você vai para qualquer lugar, dependendo do seu chefe, você chega lá, eu trabalho para fulano. Opa, você trabalha para fulano? Entra, senta aqui no melhor lugar. Cara, mas não existe nenhum nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, maior do que o nome de Jesus. Você não tá entendendo, cara? Você entra num lugar onde há domínio demoníaco. Se você fala assim, eu vim no nome de Jesus, potestade, demônio, legião, sai daquele lugar, porque você fala, eu vim representando o nome de Jesus Cristo, aquele que tem um nome maior do que todos os nomes. Os homens em Babel queriam um nome, mas Deus tinha um nome para aquele que, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte de cruz. E quando você olha para um câncer, e você fala, câncer é no nome daquele que tem um nome maior do que todos, vai embora. O câncer pode não ouvir o nome de homens grandes e poderosos, mas ele vai ouvir o nome de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Deus não conquistou um nome construindo nada. Deus não conquistou um nome sendo arrogante, presunçoso. Deus conquistou um nome sendo humilde, obediente a Deus Pai, até a morte de cruz. Deus se humilhou e, se humilhando, recebeu um nome sobre todo nome. O único nome que salva é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Segundo ponto, em Babel, o homem queria construir um edifício com escada para domesticar Deus e criar conexão entre o homem e Deus. Essa escada da construção significava que a qualquer momento o homem podia subir e ver Deus. E a qualquer momento ele podia descer e voltar para a terra. Essa construção era como um quintal para Deus. Essa construção era como um aquário para Deus. Deus está onde eu construí. Porque Deus habita em jardins altos e eu construí um e ele está lá. Onde está Deus? Está lá. Onde eu construí. Isso daria poder para qualquer homem, né? Onde Deus está? Onde eu construí. Mas ele não sai de lá, não. Ele mora lá. Na minha construção. E a escada dessa construção simbolizava um acesso direto a Deus. Mas o que Deus faz? Deus frustra. Por quê? Gênesis 28, 12. Deus vai dar um sonho para Jacó. Gênesis 28, 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor e lhe dissera, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Agora vamos lá para João 1, 50. João 1, 50. Eu vou começar do 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Versículo 50, Jesus disse, você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão céu aberto. Vocês verão céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O homem em Babel tentou construir um edifício de acesso a um Deus domesticado.
Deus destrói esses planos. Deus frustra esses planos. Porque o homem não pode domesticar Deus. O homem não pode ter acesso a Deus pelas suas obras. O homem não pode ter acesso a Deus pelo que ele faz ou pelo que ele constrói. O homem não pode controlar Deus. O homem não pode controlar a presença de Deus. Deus, na verdade, disse para Jacó e disse para Natanael: vocês verão céus abertos e uma escada, anjos subindo e descendo. Não é a escada de Babel, mas a escada que eu construí pelo meu filho. Uma escada de acesso entre homem e Deus, mediante o sangue, mediante a carne, mediante a cruz. O autor de Hebreus vai falar: entrem com ousadia pelo novo e vivo caminho, no lugar santíssimo. Porque Jesus, ele é esse novo e vivo caminho. Jesus, ele vai declarar: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O homem tentou construir uma escada de acesso a Deus. O homem, ele ainda tenta acessar Deus pelo que ele pode fazer. O homem ainda fala: eu creio em Deus, mas Deus está no meu bolso. E quando eu quero, ele me dá dinheiro. Quando eu quero, eu visito ele. Quando eu quero, ele faz o que eu peço. Mas Deus não é domesticável. Na verdade, Deus, ele viu a geração pecadora e disse: estes homens são miseráveis, e sem o meu filho, eles são meus inimigos, mas eu vou enfiar o meu filho vai abrir um caminho, ele será superior a Moisés, e esse caminho aberto será um novo caminho que o ser humano vai ter acesso a mim. Sabe por que a gente falta na sala de oração? Porque a gente esquece que não tinha acesso a Deus. A gente falta na sala de oração porque a gente esquece que o acesso a Deus era bloqueado. A gente falta na sala de oração, a gente não ora, a gente não valoriza o nosso relacionamento com Deus porque a gente esquece que tentaram construir um templo. Um templo não, um quintal para Deus. Mas Deus soberano tem um caminho somente acessado pelo Filho. E céus abertos, meu amigo, significa a revelação de Deus. João em Apocalipse 4:1, vê um céu aberto e uma voz falando: venha para cá, suba para cá, para você ver o meu plano da minha ótica, para você ver o meu plano do meu ponto de vista. Céus abertos significa a revelação de Deus. Quando João olha e vê céus abertos, ele vê a arca. Ele vê a arca perdida, ninguém sabe onde está, mas João viu. Ela está lá porque os céus foram abertos. E há uma promessa. Isso que Jacó sonhou e isso que Jesus falou para Natanael vai acontecer plenamente no milênio. Onde a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena estarão convergindo. Quando Jesus estiver governando em Jerusalém terrena, a realidade da Jerusalém celestial estará convergindo. A glória de Deus vai estar enchendo a terra. O céu vai estar aberto. Jesus vai ser servido por anjos. A realidade do céu vai estar invadindo a terra até que ele de fato submeta a morte, entregue o reino e a Jerusalém desça de fato e a nova realidade eterna seja vivida por nós. Então, meus amigos, o que o homem tentou fazer foi fracassado, foi falho. O homem não conseguiu domesticar Deus. O homem não conseguiu criar uma escada para Deus. Mas Deus enviou seu filho e ele falou assim: agora, se você quiser a minha presença, você pode buscá-la. Se você quiser me buscar, se você quiser jejuar, se você quiser orar, se você bater a porta, se você me chamar, eu vou me revelar a você. Porque agora os céus estão abertos. Há um novo caminho, há um acesso entre o homem e Deus. Mas toma cuidado, tá? Porque tem pessoa que ainda acha que Deus vem porque ela ora. Tem pessoa que ainda acha que Deus vem porque ela tá
tocando a música do momento. Tem pessoa que ainda acha que Deus vem porque na pregação, se eu engrossar minha voz e falar, se respirar e for até o meu último fôlego e fizer um sinal de assim, tô mostrando alguma coisa, o pessoal vai sentir, Deus vai vir. Cara, isso aí é tentar domesticar Deus. Tem muito crente querendo domesticar Deus. Tem muito crente querendo fazer da sua igreja um jardim e falar, Deus está lá, quando a gente quer, a gente acessa, quando a gente quer, a gente pede, quando a gente quer, Ele faz. Deus não está em nenhum jardim, pelo contrário, quando Deus desce na terra, Ele vem sem avisar. Quando Deus derrama o seu espírito, Ele não fala quando, Ele fala, fica em Jerusalém orando. Mas quando? Fique em Jerusalém orando. Me fala o dia, fique em Jerusalém orando. Ele falou isso para 500 irmãos. Jesus apareceu ressurreto para mais de 500 irmãos. Fique em Jerusalém orando. Por quê? Quando me obedece, porque eu não faço o que você quer, eu não devo satisfação a você. Eu só mandei ficar em Jerusalém. Quantos obedeceram? 120. 380 tinham coisas melhores para fazer. 380 acharam que Deus demorou demais. 380 falaram, mano, quer saber, a gente tá orando aqui e eu não tô vendo propósito nisso. Eu vou sair, vou pregar o evangelho, né? Não tô fazendo mal nenhum, eu não vou ficar aqui orando não. Eu já vou agora pros confins da terra. Mas 120 entenderam que Deus não se domestica. 120 entenderam que Deus não vem quando a gente programa. 120 entenderam que Deus não vem no fim da campanha. 120 entenderam que Deus não vem no fim do propósito. Deus vem quando Ele quer. Porque o Espírito Santo de Deus não é um instrumento do pregador. O Espírito Santo de Deus não é um espírito ao seu dispor para te arrepiar quando você quer. O Espírito Santo de Deus é a pessoa da Trindade. É Deus dentro de você. E quando você peca, Ele se entristece. E Ele revela o coração do Pai a você. Ele é Deus. E sem Ele, meu amigo, você perece. A gente ora por avivamento, não é porque a gente quer ser a igreja do momento, vai ser legal estar na história. A gente lá viveu o avivamento e muitas curas aconteceram, foi aqui, foi no nosso tempo. Não, a gente pede avivamento porque sem o Espírito Santo de Deus, nós somos nada. Se o Espírito Santo de Deus não descer, eu não consigo me arrepender dos meus pecados como eu devo. Se o Espírito Santo não descer, eu não amo Jesus como eu devo. Se o Espírito Santo não descer, a gente vai continuar morto. Porque a vida só vem quando o Espírito vem. E então, cara, a domesticação de Deus não ficou só em Babel, a domesticação de Deus está em muitas igrejas, em muitos cristãos, achando que Deus faz o que Ele quer quando Ele quer. Deus não é instrumento de homem que faz show evangélico em igreja e usa Deus quando quer. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é indomável. Quem abre os céus não é o homem. Quem abre os céus é Jesus. E a gente não ora para Deus abrir os céus. A gente ora porque Ele vai abrir os céus. A gente não ora para Ele trazer avivamento. A gente ora porque Ele vai trazer avivamento. Ele vai fazer. E quando Ele fizer, eu quero estar com as minhas lamparinas acesas. É assim que a gente tem que ver a presença de Deus. A presença de Deus vem no culto quando Ele quer, quando ela quer. E ela faz o que ela quer, ela transforma do jeito que ela quer. Só que às vezes a gente faz o nosso culto um jardim que quer domesticar Deus, por isso que Deus não se manifesta. Deus não opera em lugar que as pessoas acham que Ele está submisso a essas pessoas. Quando a gente entender que Deus, Ele é soberano e nós somos submissos a Ele, Ele vai operar no nosso meio. Quando a gente honrar a presença, quando a gente obedecer. Porque, cara, sabe um ponto do evangelho que muitos não abraçam? A gente tá falando de evangelho, né? Muitas pessoas vai no fim da pregação, levanta a mão, fala que aceitou Jesus. E eu tô falando pra gente aqui, não é pra pensar em mim lá fora, tá? Essa mensagem é pra você e pra mim.
Não pense em ninguém agora, pense em você. Muitas pessoas levantaram a mão falando, eu aceito Jesus, mas não entregou sua vida para Jesus. Não se submeteu a Jesus. Não obedece Jesus. Não largou tudo por Jesus, coisa nenhuma. Canta, chora e fala, mas não largou, não se submeteu, não se colocou ali de verdade. Porque o evangelho completo é, venha, carregue a sua cruz e negue-se a si mesmo todos os dias. Se eu não me engano é Lucas 9:23. Carregar a cruz é algo diário, não é no dia que a gente aceitou Jesus. Porque muitos vivem da maneira que quer. Eu sou crente, mas não tem problema falar palavrão, palavras torpes. Não tem problema, eu vou falar o que eu quero, palavras vãs. Esqueceu que no dia do juízo vai dar conta de cada palavra que disse. Tem gente que aceita Jesus e fala, eu vou viver do jeito que eu quero. Meu domingo é de Jesus, mas o resto do meu tempo é para outras coisas. Não se submeteu a Deus. Tudo que é meu é de Deus, menos o meu bolso. Tudo meu é de Deus, menos quando toca nessa área. Tudo meu é de Deus, menos quando quer tirar esse meu pecado de estimação. Tem gente que fala que segue o evangelho, mas não carrega a cruz e não se submete a Cristo. Ainda quer domesticar a presença de Deus. Acha que Deus é um ídolo que ele pega e ele fala assim, Pai Santo e Celeste, eu tô precisando de um emprego, me dá um emprego. Vive a semana toda com Deus no bolso, chega no domingo. Deus, você é santo, Deus, olha, me dá vitória. Deus, me faz feliz. Deus, me faz alguém próspero. Me dá paz, alegria. Amém. Coloca o ídolo no bolso. Um ponto importante do evangelho é você crê em Jesus, então carrega a sua cruz. Você crê em Jesus, ele disse assim, aquele que me ama não é o que canta mais alto. Aquele que me ama não é o que chega mais cedo no culto. Aquele que me ama não é aquele que lê a Bíblia 3 vezes por ano. Aquele que me ama não é aquele que jejua mais. Aquele que me ama é aquele que cumpre os meus mandamentos. Não é a presença que se submete à igreja, é a igreja que se submete à presença de Deus. Então submeta o seu trabalho à presença de Deus. Submeta a sua vida comum à presença de Deus. Submeta o que você faz quando ninguém vê a presença de Deus. Submeta a sua janela anônima no navegador à presença de Deus. Submeta o seu namoro à presença de Deus. Submeta o seu noivado à presença de Deus. Submeta o seu casamento à presença de Deus. Submeta os seus pensamentos à presença de Deus. Submeta os seus sonhos à presença de Deus. Terceiro ponto. Em Babel, vemos o homem desejando segurança dos julgamentos de Deus. Cara, o dilúvio acabou de acontecer, imagina, né? No passado, eles eram muito bons em contar histórias, era assim que eles preservavam a história, eles contavam, eles eram muito bons em continuar com a história e, claro, anotar ali, registrar e passar para frente. Imagina o fato de você ter um Deus que a qualquer momento pode destruir. Ele prometeu que não vai ser por dilúvio, mas ele pode destruir de outro jeito. Vamos garantir que ele fique no jardim, seguro. Vamos garantir que ele fique lá, bem domesticado, para que ele não faça nenhum outro juízo, para que ele não nos destrua novamente, cara. Porque esse Deus aí deve precisar de terapia. Ele destruiu a humanidade com o dilúvio. O homem queria a segurança dos juízos de Deus pela obra das suas mãos. A gente acabou de ver em Isaías, na grande tribulação, vai ter loucos que acham que pode esconder as suas obras de Deus. Vai ter pessoas que acham que Deus não está vendo o que eles fazem. Cara, tem pessoas que acreditam que pela obra das suas mãos pode fugir do santo juízo e julgamento de Deus.
Como é que a gente vive a grande tribulação? Como é que a gente vence a grande tribulação? Cara, agora eu vou voltar para Noé. Como é que a família de Noé foi salva? A família de Noé não foi salva porque eles olharam para o clima e falaram assim, aquela nuvem ali nunca apareceu, vai chover, deixa eu montar um barco aqui. Deus foi lá, deu a planta. Deus foi lá e falou como. Deus foi lá, deu material. Deus foi lá e falou, constrói a arca, Noé. Noé construiu a arca com a sua família. Eles entraram na arca. O texto bíblico fala que foi fechado por fora. Deus salvou Noé e sua família no meio de uma geração perversa. O homem vai tentar, igual a gente falou em Isaías, votar na pessoa X, fazer coisa Y para garantir segurança, estabilidade, garantir que Deus não venha. Os pecadores vão achar que conseguem fugir de Deus, esconder de Deus. Mas a única forma de fugir da ira de Deus é se escondendo debaixo das asas de Jesus. A única forma de fugir dos juízos de Deus é estar coberto por um sangue santo. A única forma de fugir dos juízos de Deus, a única forma de você não pagar caro pelos seus pecados, a única forma de você não ser condenado ao inferno, a única forma de você não sofrer a dura ira e justiça de Deus é se você estiver debaixo da obra do Filho Santo dele, que morreu no seu lugar, que substituiu você na condenação, que pega a sua ficha de pecado e justifica ela, e coloca no fim, nenhuma condenação há. Jesus é o único caminho que salva, que traz salvação e que nos livra dos santos e perfeitos juízos de Deus. Deus matar a humanidade, Deus pisar na cabeça do homem pecador, Deus pegar flechas e lançar. Cara, Salmos é maravilhoso. Deus pega flechas, Deus pega o crânio, encrava o crânio. Você acha que Deus ele é duro por fazer isso? Você acha que Deus ele é impoliticamente correto? Você acha que Deus precisa de terapia, meu amigo? Deus ele é santo, perfeito. E tudo que ele faz revela essa terrível santidade. Então o homem não consegue escapar da ira de Deus pela obra das suas mãos. O homem só consegue escapar da ira de Deus pelas obras das mãos de Cristo. Último ponto. Em Babel existia o plano de uma cidade perfeita, onde Deus iria habitar e seria domesticado. Deus tinha outro plano. Deus tinha o plano de Abraão levantar uma nação. E essa nação seria luz para as outras nações. Essa nação serviria a Deus e essa nação, mediante o testemunho do serviço a Deus, seria testemunho para que as outras nações viessem a esse Deus. O plano de Deus era diferente do de Babel. Babel queria domesticar Deus e ter uma cidade pública com fins públicos para ter Deus ali ao serviço deles. Mas o plano de Deus era criar uma nação a serviço dele para ser bênção para outras nações e a partir dessa nação ele se revelar. Então, meus amigos, o Evangelho de Deus ele destrói os sonhos do homem que acha que pode fazer alguma coisa pelas obras das suas mãos. Deus ele frustra qualquer plano que seja pela obra das mãos conquistar Deus, dominar Deus, se livrar da condenação de Deus. Deus ele frustra e fala assim: o único jeito de você me acessar, o único jeito de você ter relacionamento comigo, o único jeito de você ter a minha presença, o único jeito de você não ser condenado ao inferno que você é merecedor é mediante a fé no meu Filho e a graça que eu dei gratuitamente a vocês. Estar aqui hoje significa que não merecíamos estar aqui, não poderíamos estar aqui, mas porque Deus teve graça, nós estamos. Isso é o suficiente para você viver
a parte mais importante do Evangelho, que é se entregar para Cristo. Deus, obrigado por essa mensagem. Obrigado pelo seu Evangelho. Estamos aqui como pessoas dependentes, necessitadas de você. Nos perdoa nos dias que achamos que tínhamos controle da presença. Nos perdoa das vezes que achamos que tínhamos controle do seu poder. Nos perdoa das vezes que achamos que podíamos te manipular e te controlar, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa. Nos perdoa. A gente não sabe o que passava pela nossa cabeça. Nós somos dependentes de você, Pai. Precisamos da sua poderosa presença. Precisamos do Senhor aqui, Pai. Venha quando o Senhor quiser, nós estaremos te esperando. Venha quando o Senhor quiser, nós estaremos orando. Venha quando o Senhor quiser, nós estaremos perseverando, te esperando, sendo fiéis ao Senhor. Gera a verdadeira fé que salva, que é a fé da fidelidade. Porque o Senhor disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Gera aquela fé, Pai, que te espera, que se submete ao Senhor. É o que te pedimos hoje, Pai. Não te pedimos ouro, não te pedimos prata. Te pedimos o que Pedro e João tinham ali naquele momento. Pedimos o poder de Deus em nós, o poder do Espírito Santo em nós, operando em nós, nos conduzindo, nos direcionando, nos liderando, porque não o Senhor, mas nós somos submissos ao Senhor. Pai, nós nos submetemos a Ti agora, Pai. Senhor, nós nos submetemos a você, Senhor. Submetemos a nossa vida ao Senhor, Jesus. Você é o Senhor da nossa vida. Você é o Senhor da nossa história. Você é dono de tudo. Você é o nosso Rei. Pai, tudo que nós temos é seu. A nossa vida é sua. Tudo é para a sua glória. Nos ensina a viver para a sua glória. Nos ensina a viver, Pai, obedientes ao Senhor. Pai, nos tenha como seus. Se ainda temos controle de alguma coisa nas nossas mãos, tira isso das nossas mãos. Se a gente ainda quer ter controle sobre algo, sobre alguma área da nossa vida, ou sobre alguma área que pertence a Ti, abrimos mão agora. Ela é sua, Pai. Abrimos mão do controle, Senhor. Pai, nós abrimos mão do controle. Nós abrimos mão do domínio. Tira esse espírito, Pai, demoníaco que fala pra gente ter domínio sobre tudo, controle sobre tudo. Sopra sobre nós. Nos guia pelo Espírito como todo nascido de novo é guiado. Espírito Santo de Deus nos lidera. Nós não temos nada. Porque o dia que escolhemos te seguir, porque o Senhor nos salvou, nós deixamos tudo para trás. E se por algum motivo a gente carregou alguma coisa na bolsa, até agora a gente vai abrir mão disso, Senhor. Espírito Santo de Deus, mostra áreas da nossa vida que a gente ainda quer ter domínio. Mostra, Senhor Jesus, se há alguma coisa, alguma teologia no nosso coração que diz que o Senhor está submisso a nós queremos abrir mão disso agora, Senhor. Se há alguma brecha na nossa fé, que a gente acha que o Senhor corresponde aos nossos comandos, nos perdoa, Senhor. E revela para nós, por favor, revela para nós o Deus soberano e indomável, que tem domínio sobre a criação, domínio sobre a humanidade, domínio sobre as estrelas, domínio sobre o plano da história, domínio sobre o passado, domínio sobre o presente, domínio sobre o futuro. Nos revela o Senhor, Pai, todos os dias. No nome de Jesus. Amém.